Olá, galera da Escola Zélia Correia do Ó. Tudo bom com vocês? Eu sou o professor Cal Guerra e a disciplina é Língua Estrangeira em Inglês. Chegamos na nossa aula 19 e esta aula é para as turmas do nono ano, A, B, C e D, tá certo? Vamos deixar de brincadeira e vamos começar a nossa aula, né? Bora lá. Passive voice no presente. A voz passiva em inglês no presente. Antes de você copiar tudo aí, tanto aí na sua sala virtual do Google, no aplicativo ou no WhatsApp quando for mandar as fotos, lembre-se de colocar no seu caderno o cabeçalho completo com o seu nome, sua turma e o mais importante, ó, bem grande, ó, o nome aula 19, que é o número da sua aula, tá certo? Nós já estamos na terceira aula do quarto bimestre, tá bom? Não esquece de colocar o número da aula, porque eu corrijo mais rápido, tá bom? Então vamos seguir, que esse assunto requer que vocês pensem um pouco, tá? Então acompanhe a explicação devagarzinho, para que vocês possam entender e fazer as tarefas. Vamos lá? Bora! Geralmente, vamos começar aqui com a ideia de voz ativa e voz passiva. Eu trouxe um exemplo em português para que vocês entendam quando ou quem geralmente usa as vozes ativas e passivas em construção de frases. Então, geralmente os jornais, eles trazem muito a voz passiva, pois quando eles querem mostrar que algo está errado, ele mostra de uma maneira mais suave. Porque veja bem, quando eu digo assim, o governo atual destrói o Pantanal, certo? Veja que o sujeito da ação é o governo, ele está agindo, ele está destruindo o Pantanal, certo? Isso é muito forte para se colocar no jornal. Então, o que que o jornal vai fazer? Ele vai suavizar essa frase, colocando na voz passiva. Voz passiva quer dizer que a ênfase não vai estar no sujeito, e sim na ação. Vamos ver? Se o governo atual destrói o Pantanal, como é que seria o inverso na voz passiva? O Pantanal é destruído pelo governo atual. Veja que eu inverti a frase para deixar mais suave, ó, porque agora a ênfase não está mais no governo completamente. Está agora, ó, o Pantanal é destruído. Veja que quem lê já lê o nome Pantanal. E no outro caso, ó, era assim, o governo, tá vendo? E agora o Pantanal é destruído pelo governo. Então veja que a primeira frase é voz ativa, o governo age, e na segunda é voz passiva, ó, porque o governo é destruído por ele, o Pantanal, tá vendo? Então, ó, vou deixar as duas frases aqui para vocês verem agora. Então, a primeira frase é voz ativa, que nada mais é do que o sujeito age na frase. E na voz passiva, que é o que a gente vai aprender em inglês, o objeto, que no caso ali seria o Pantanal, é quem está na ênfase, tá certo? É uma frase que está invertida. Nada mais é do que a voz passiva é isso, tá certo? Então vamos seguir. Voz passiva ou contexto. Como que a gente vai saber? A passive voice ou voz passiva, traduzida para o português, é usada para a construção de frases em que o sujeito sofre a ação ao invés de praticá-la. Ou seja, sua função é dar ênfase ao que acontece com o sujeito e não a ele próprio. Igual a frase que eu fiz lá, voz ativa, que esse A verde indica voz ativa. O governo atual destrói o Pantanal. Veja que a primeira palavra é o quê? E a voz passiva é o Pantanal é destruído pelo governo atual. Pense aqui, primeiro, o governo atual é o sujeito. Segundo, o verbo destrói é o verbo, número 2. E 3 é o objeto, que é o Pantanal. Viram aí? Governo, sujeito, verbo destrói e número 3, objeto. Na voz passiva, você vai inverter a frase. Se a frase na ativa é 1, 2, 3, na voz passiva vai ser 3, 2, 1. Tá vendo aí? O governo atual destrói o Pantanal e o Pantanal é destruído pelo governo atual. Veja que eu inverti. Só que é só inverter a frase? Não. A gente precisa modificar o verbo.
tá certo? Que é o número 2, para poder fazer sentido. Tá vendo a frase? Vamos ver como é que faz isso? Bora. Como é que seria a voz passiva em inglês, tá certo? É a mesma frase, ó. The current government destroys the Pantanal. Então, ó, número 1, the current government, o verbo 2, destroys, e o 3, the Pantanal. Como é que seria em inglês a inversão? The Pantanal, número 3. Número 2, o verbo is destroyed. E número 1, by the current government. Veja que eu só fiz inverter, acrescentando o quê? A palavra is, o finalzinho do verbo que mudou, ó, e a palavra by. Eu inverto e faço algumas mudanças. Vamos ver como é que na prática? Bora. Qual é a estrutura de mudança? Certo? Toda frase que eu tiver, eu só vou trabalhar com frases no presente, tá? Se eu tenho assim uma voz na... vamos ver logo a frase? Se eu digo assim, ó. The current government, sujeito, o verbo destroys e o objeto de Pantanal, certo? Se a ativa é 1, 2, 3, a passiva vai ser o quê? 3, 2, 1, certo? Muito bem. Então, o que eu vou prestar atenção na hora de fazer? Primeiro você vai inverter, ó. 3, 2, 1. Essas palavras que eu botei maior é o que você vai acrescentar. Como é que eu sei como acrescentar essas palavrinhas aí que eu deixei em caixa alta, mais do que as outras? Primeiro, a gente vai ter que ver se o objeto, que é o que começa, ó, a frase nova, ele está no singular ou no plural. Singular é quando não tem S e plural é quando tem S. Ou seja, Pantanal é só um. Então é singular. Então por isso que eu botei is ó, no verbo. Ó. Entendeu? Por isso que eu botei is no verbo. Ó. Depois disso, você vai colocar no verbo o quê? Vou deixar na prova só os mais simples, tá? O verbo com ed. Foi isso que eu fiz com o verbo, ó. Coloquei um ed nele. E o último, a única coisa que eu acrescentei diferente foi o by. By, que está em caixa alta, the current government. Ou seja, eu inverto a frase, como eu fiz, ó. 3, 2, 1. E se o objeto for singular, eu boto is, mais o verbo com ed. Se o objeto for plural, que tiver s, eu boto are. Só isso. Vamos ver como é que fica o exercício? Eu queria que vocês copiassem essa tela aqui apenas, tá? Que é com a regra mais importante. Copia esta tela, não esquece, tá bom? Copiou a tela, vamos para o exercício também para copiar, tá? Exercício de fixação. Passe as frases para a voz passiva em inglês. Então, Edgar publishes many books. Edgar, sujeito, publishes, verbo, e many books, objeto. Então, 1, 2, 3 fica 3, 2, 1. Inverti. O que foi que eu acrescentei? Eu sei que books é plural, ó, porque tem S. Por isso que eu coloquei o are e acrescentei o que no verbo? Ed e coloquei o by no final. Tá vendo? Muito bem. Próximo. Mary sells the houses. Mary 1, sells 2, the houses 3. Se é 1, 2, 3 ativa, passiva é 3, 2, 1. Seria the houses are sold by Mary, tá certo? Muito bem. Então, ó, número 1, copia e copia o exercício lá, tá? Número 2, vamos ver aqui. Você vai só marcar que você acha que está correto, tá certo? Só marcar. Tenta fazer aí o que vocês acham. Um abraço para vocês. Tchau.